Olá, pessoal, boa tarde. Vamos agora dar início ao nosso webinar sobre gestão de serviços de TI, tendências e desafios para 2005. Eu já me apresentei, sou a Simone Souza, coordenadora de eventos Inside Sales da Módulo. Nosso webinar tem uma duração total de 60 minutos. Todos os webinars são gravados e disponibilizados no site da Módulo em até 24 horas. Através desse ícone, vocês conseguem abrir o painel de controle do webinar. A gente recomenda que vocês selecionem a opção Mic and Speakers para melhor qualidade de áudio e que façam as suas perguntas pela aba Questions também no painel de controle. Um pouco sobre a Módulo. A Módulo é uma empresa brasileira com 29 anos e tem escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e em BH através da Aeras, que é uma empresa do Grupo Módulo. Nós temos projetos em mais de 30 países espalhados por todos os continentes. E a Módulo possui soluções para governança, riscos e conformidade de TI, riscos corporativos, smart cities, segurança pública, defesa e proteção de infraestruturas críticas. Um pouco também sobre a Bridge, que também está no Grupo Módulo. A Bridge Consulting é uma empresa com foco em governança e gestão de serviços de TI, e gestão de processos de negócios e especializada em mapeamento e melhorias de processos. Agora sobre o nosso apresentador, o Carlos Eduardo Carvalho. Ele é sócio fundador da empresa Bridge Consulting, engenheiro de produção formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em ciências pela COP-UFRJ, com ênfase em governança de TI. Profissional certificado IT Expert pela Exim, Seagate e Cobit pela Isaca, auditor ISO 20000, especialista em projetos de avaliação e implantação de governança de TI em empresas públicas e privadas. É professor de pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas e UFJF, e instrutor oficial de cursos IT pela Exim. Com a palavra agora, o Carlos Eduardo. Bom, boa tarde a todos. Quem está falando aqui é Carlos Eduardo Carvalho. Eu estou voltando aqui com esse webinar porque nós tivemos um pequeno problema técnico. A gente fez o webinar ao longo da semana, só que muitas pessoas apontaram um problema com o áudio. Então a gente decidiu voltar com o webinar. Ele é o mesmo conteúdo, é a mesma apresentação. Quem assistiu, mas teve dificuldade com o áudio, a gente hoje fez o máximo para resolver esse problema. Mas caso, eventualmente, vocês sintam qualquer dificuldade, eu peço a gentileza que vocês avisem a gente pelo chat, por favor, tá? Bom, para quem não pôde assistir a última vez, está conosco aqui pela primeira vez, bem-vindos. Só para lembrar que a ideia é a gente fazer 40 minutos de apresentação e deixar 15, 20 minutos no final. Se houver perguntas ou se houver qualquer tipo de interação necessária, que vocês julguem necessária, para a gente trocar informações, ideias. Tá? A Bridge é uma empresa de consultoria que mensalmente faz um webinar tipo esse e a gente publica também artigos, referências em blog. Então a gente tem essa prática de compartilhar conhecimento e convido a todos, então, nesse momento também, assim que acabar o webinar, conhecer um pouquinho da nossa página, do nosso portal de conhecimentos. Ali tem uns artigos que vocês podem gratuitamente fazer download e entrar um pouquinho na nossa comunidade, tanto no LinkedIn como no próprio site, e compartilhar, discutir, fazer perguntas sobre um assunto que a gente entende que não é muito bem explorado nem divulgado aqui no Brasil, que é IT Service Management e governança de TI. Tá? Bom, então vamos começar, pessoal. Quais são os pontos da agenda desse nosso webinar? A gente vai falar de IT Service Management, a gente vai falar de gestão de serviços de TI para frente. Qual é a visão que nós estamos tendo das próximas etapas de maturação dos modelos e das tendências da gestão interna e do relacionamento TI-negócio? Tá?
A gente vai discutir o impacto de tecnologias e novas formas de gerenciamento de TI nas visões IT, nas visões dessas melhores práticas. Vamos fazer um apanhado geral aqui da nossa visão do que é a empresa daqui a uns 5 anos em relação à gestão da sua TI. E, por fim, a gente vai fechar aí com essas perguntas. Ok? Ao longo de qualquer dúvida, ao longo de qualquer momento, vocês podem mandar a pergunta ou mandar a crítica, mandar o comentário. A Simone está aqui comigo, ela vai sintetizar essas perguntas e, no final, a gente vai selecionar algumas para responder e outras vão ficar, se necessário, por e-mail ou para uma interação pessoal futura. Tá? Bom, vamos lá. Vamos começar indo direto ao ponto. Tá? O que nós estamos entendendo do mercado? Já existe uma sinalização oficial que não teremos atualizações da versão 3/2011 ITIL nesse ano ou nos próximos meses, pelo menos. Então, por mais que haja toda uma mudança do cenário aí de TI, com o impacto desses adventos de mobilidade, nuvem, a gente não está falando de um V4, a gente não está falando da edição 2015 ITIL. Tá? A gente entende que a estrutura 2011 do modelo não só ainda é suficiente, como muitas empresas estão longe de estar executando essas práticas. Vou falar um pouco disso mais para frente. Segundo, percepção nossa. O mercado, ele de certa forma, banalizou um pouco os conceitos que envolvem a IT. Tá? Então, usuários de negócio, gestores de TI, profissionais de TI em geral, a gente sente uma certa descrença progressiva em relação ao modelo, dado o que está sendo feito. O discurso comercial está muito em voga, a capacidade de entrega das organizações, dos softwares, das plataformas, dos cursos, está em baixa. Essa é a percepção nossa. Tá? Poucos casos no Brasil de empresas que olharam para a ISO 20000 e entenderam que é uma norma que faz sentido, que traz valor, que é necessária para a operação de TI. Pouquíssimos casos de empresas com essa 20000 em andamento ou já estabelecida. Por um outro lado, um turbilhão de novidades em TI. Então, o gerente de TI, o superintendente de TI hoje, além de ter que se preocupar com a estruturação dos seus processos, que é cansativo, que é algo maçante, que é algo que provoca inúmeras discussões, a gente trabalha com isso, apoiando os gerentes de TI. Esse gestor hoje ainda tem um turbilhão de outros assuntos que ele precisa entender, digerir e responder para a sua organização. Eu preciso disso ou não? Qual é o impacto disso ou não para a minha empresa? Tá? Então, vamos falar um pouquinho também do impacto disso tudo para quem cuida hoje de gestão de serviços de TI. E, por fim, uma percepção nossa que existe um certo movimento no mercado de consolidação dos grandes players. Grande parte dos serviços de TI hoje que as organizações tendem a terceirizar estão sendo concentrados cada vez mais de forma progressiva em players internacionais que vão comprando, juntando-se com outras organizações e formando aglomerados de entrega de serviços. Tá? Então, tudo isso, pessoal, isso tem que nos dizer alguma coisa. Esses dados, esses fatos apresentados aqui, alguns são fatos, outros são opiniões e percepções, mas o conjunto dessas informações é como se fosse uma biruta que está mostrando para a gente para onde o vento está indo. Ok? Bom, vamos avançar então. Ainda nessa introdução, eu faço a seguinte pergunta, e essa é uma pergunta que, na verdade, eu acho que a resposta dela não é sim, mas alguns comportamentos no mercado nos mostram que tem profissionais que acham que a resposta é sim. A gente está perdendo as esperanças, então, em práticas de ITSM, em práticas de IT, em práticas de gestão de serviços de TI. Depois de mais ou menos de 10 anos aí que a gente está completando, entendendo e analisando a versão 3 do IT, o que a gente tem hoje como síntese? Tá? Essa é uma opinião particular da Braid, essa não é uma opinião necessariamente que o mercado compartilha. A gente vê a certa crise da operação e da transição. Quando você conversa com um gestor de TI e fala sobre IT, e pergunta que práticas ele usa, se ele vê valor, grande parte das respostas vem em relação aos processos de operação e os processos de transição.
está falando do basicão de incidentes, requisições de serviço, mudança, configuração. Alguns tratam gestão de problemas. Isso, pessoal, mostra que, mesmo com a evolução da V2 para a V3, o outro emaranhado de processos não foi absorvido de forma sistemática ainda pelas empresas. A gente não está falando de alguns meses, a gente está falando de quase 10 anos. Tá? Então, a gente está penando para conseguir sair de fazer o básico. Fazer gestão de crise, entregar incidente, entregar serviços, catálogo. Isso, as empresas já tinham acesso desde a versão 2. Tá? Só lembrando, então, que o termo IT Service Management, que é o termo que está por trás do framework IT, ele envolve Service Management. Tem muitas empresas, eu falo isso há bastante tempo, fazendo o IT Management de forma correta, se preocupando lá na gestão da infraestrutura, na gestão da configuração, no termo técnico da configuração, excelentes analistas de banco de dados, excelentes gestores técnicos de sistemas, mas poucas empresas estão com maturidade em Service Management. E eu, particularmente, converso muito com meus clientes sobre isso, tento abrir a cabeça deles para mostrar a importância que é parar de olhar para a tecnologia pela tecnologia, mas olhar para a tecnologia como, de fato, um mecanismo, um motor de geração de valor para o negócio. O negócio enquanto cliente e nós, TI, enquanto área ofertante de serviços. Então, a teoria de Service Management deveria ser aplicada numa área de TI para transformá-la num centro de excelência em prestação de serviços, e não num centro de excelência técnico. Ok? A analogia que eu sempre faço é, se você entra num site como a Amazon, num site como algum portal de e-commerce que vocês gostem, que vocês se sintam bem tratados, com uma boa user experience, com um bom design, é nisso que a gente tem que pensar. Por que eles conseguem fazer isso e nós, da nossa área de TI, não conseguimos com os nossos clientes internos? Então, esse é um ponto também característico da evolução ou da falta de evolução desses últimos 10 anos. Gestão da TI por tecnologia e não gestão da TI por serviço. Okay? E para fechar, muitos profissionais cansados com o discurso de faça um curso de IT Foundations que você agora vai conseguir melhorar a sua TI. Implante uma solução de Service Desk que os seus problemas acabam. Compre um livro de Service Strategy, suas práticas agora vão ser melhores. Isso não é suficiente, isso é um discurso meramente de marketing. Ok? Então a pergunta que a gente vai fazer a partir de agora é, se nós evoluímos pouco ou evoluímos de forma não satisfatória no todo, o que nós precisamos fazer nos próximos anos, dado que há um advento de outras coisas surgindo? Não pode achar que o mundo está parado e que a gente tem o tempo de sobra e recursos de sobra para agora pensar no Service Strategy, agora pensar no CSI. Então a gente tem que começar a fazer um merge entre assuntos. E eu acho que esse é o objetivo principal desse webinar. Ok? Bom, aqui para fechar a introdução, eu coloquei uma fala de uma cliente nossa, dei uma adaptada na fala, e uma vez almoçando, conversando com essa cliente, eu falei o seguinte, fulano, a gente podia agora marcar um workshop aqui na empresa, para eu passar para vocês um pouquinho a visão de Cloud Computing alinhado à IT, o que vem pela frente, quais são as mudanças. E ela riu, ela falou, olha, peguei curso para 30 pessoas, adquirimos uma solução de CMDB com Service Desk, criamos áreas novas, mudamos o organograma, e agora tem mais mudança para fazer com essas tendências. E ela fez uma cara de, sério, eu preciso mesmo agora meio que começar do zero e lá para frente. Ela falou, não é do zero. A gente tem que agora entender qual guinada na gestão da TI nós precisamos dar para que a gente continue entregando valor ou passe a entregar mais valor. Se a gente não der essa guinada que o mercado está apontando, as áreas de negócio vão perceber um decréscimo da maturidade e da capacidade de entrega da TI. Tá? Bom, então esse é o contexto inicial, essa introdução serve para provocar vocês que, de uma forma geral, nós não fizemos o dever de casa. Nós não absorvemos o que foi proposto pela versão 3 do IT, nós não entendemos como aplicar conceitos importantíssimos, como o gerenciamento da demanda, gerenciamento do portfólio de serviços, o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Processos como esses ficaram de segundo plano.
E muitas empresas acharam que implantar gestão de incidente, problema e mudança em configuração era estar IT-like. E o negócio percebe que não é isso. Tá? É evidente você passear, navegar por uma organização e conversar com os usuários de negócio, o cliente final, o gerente de marketing, o gerente de infra, de engenharia de uma empresa, e perguntar para ele qual é a sua percepção da área de TI. De 0 a 10, qual é o grau de excelência na entrega de serviços, no relacionamento, na cordialidade, na pontualidade, características típicas de um player que oferece serviço. Não é a regra, mas as exceções são, muito bom. A regra é, olha, eu vejo que eles se esforçam, eles são bons, mas tem muito a melhorar. Essa é a resposta padrão. Tá? E também a exceção da exceção é quando a percepção é um caos. O caos total, a gente sabe que ele faria a empresa parar. Então, aposto que a maioria de vocês que está ouvindo esse webinar é de organizações que têm a sua TI funcionando, cheia de problemas, percebe a importância de amadurecer muita coisa ainda, mas talvez não teve o tempo, o budget, a priorização dada ao projeto necessário para fazer essa virada de chave. Ok? Bom, para frente agora. Quais são os impactos de nuvem, tempestades, fiz uma brincadeira aqui com as palavras, e qual é o céu do futuro? Muitos autores e muitas empresas falam constantemente sobre what's new, né? O que tem de novidade aí em TI. Então, cada um desses ícones reforça aquilo que o mercado está dizendo como principais tendências e principais obrigações da TI. Eu vou destacar aqui o termo central desse slide, não vou falar unitariamente de cada item. Tá? Isso aí vocês já leram bastante, já estão cansados de ouvir sobre computação em nuvem, mobilidade, milhas. Eu vou falar desse termo que aparece aqui no centro, que para mim ele é relevante, ele reflete um futuro aí próximo que as empresas têm que mirar. O modelo Multi-Sourced IT Broker Model. O que é Multi-Sourced? Multi-Sourced é quando você tem um conjunto significativo de players atrás da TI, ofertando partes ou serviços para a TI. Então, a TI cada vez mais contando com fornecedores e parceiros estratégicos, tirando de dentro de casa as atribuições técnicas, atribuições como desenvolvimento, manutenção, gestão de dados, pesquisas operacionais, BI. Então, cada vez mais o pool de fornecedores aumenta. Se cada vez mais o pool de fornecedores aumenta, eu preciso ter uma gestão multi-source. E o modelo IT Service Broker é o modelo que a gente está entendendo como o papel do líder da TI, o papel das lideranças de TI, em ser um conselheiro para os líderes de negócio, ajudando que eles tomem decisões em relação ao futuro e ao uso de TI em suas empresas. Então, diferentemente de um modelo em que o gerente de marketing pede um serviço ou demanda um projeto para o gerente de TI, o que a gente prevê como o arranjo organizacional futuro ou desejado para as empresas é o momento em que a TI é parte integrante das discussões de negócio e o gerente ou os líderes de TI estão sentados ao lado dos líderes de marketing, ajudando a tomada de decisão sobre de que forma eu posso melhorar a gestão das suas informações. De que forma, com que tecnologia, qual arquitetura, baseado nos seus processos de negócio, eu sugiro. Tá? Então, esse conceito é um pouco o que a gente está vendo aí de próximos passos do que se esperar do comportamento da liderança de TI. E, para isso, ele vai utilizar todos esses outros itens que estão ao redor. Tá? Uma rápida comparação sobre características típicas do hoje e do que temos que ser para nos enquadrarmos nesse modelo multi-sourced de broker. Bom, hoje muitas empresas, não todas, obviamente, mas muitas têm um comportamento de TI centrado na tecnologia. TI por TI. TI por TI, pessoal, é um comportamento que leva ao afastamento do negócio. Orientado por requisitos. Então, eu espero vir uma demanda para levantar alguns requisitos de negócio para entregar um serviço. Então, o item 2 e o item 3 caminham em conjunto e são comportamentos de áreas tipicamente reativas, que tem um processo de demanda, solicitação de serviços ou demanda por projetos, que tenta entender esses requisitos para entregar esses sistemas, essas soluções. Características típicas de uma TI hoje
orçamento centralizado, então a TI ainda como um centro inflado de custos, operacionalizando de forma complexa um orçamento que é difícil de fazer uma gestão de capacidade, analisar a tendência de crescimento da empresa, o impacto disso em licenças, etc. Características de gestores técnicos, líderes técnicos comandando assuntos que deveriam ser assuntos mais de negócio dentro da própria área de TI. E uma visão de catálogo de serviços interno focado em TI. Então, essa é a fotografia que caracteriza um conjunto significativo de empresas no mercado. Obviamente, não todos, de novo, reforçando esse ponto, mas alguns pontos desses vocês vão perceber que fazem sentido em suas empresas. O que é esperado para frente, no modelo de broker? Que eu tenha os líderes centrados em valor de negócio. O que é o líder centrado no valor de negócio? É o líder de TI, a gerência de TI se preocupando 100% das vezes em definição de um business case para cada uma das iniciativas solicitadas, a argumentação com o negócio da visão de benefícios, redução de custo, impacto em risco, aumento de vendas, qualquer driver de valor que seja caracterizado para aquele investimento, para aquela mudança, e gestão de portfólio. Fazer aquilo que de fato ou com alta tendência, entrega valor concreto para o negócio, valor financeiro, monetário para o negócio. Tá? Bom, mudar de uma visão reativa por requisitos para uma visão de arquitetura empresarial. O modelo de Enterprise Architecture não é um modelo conceitual novo, ele vem sendo discutido, publicado no mercado há anos, só que pouquíssimas empresas estão fazendo isso corretamente, ou se estão fazendo. O modelo de arquitetura empresarial prevê que a TI tem braço e alcance para palpitar no modelo de processos de negócio. Imagina uma rede, então, de supermercado. A TI como fator-chave da decisão de como serão os processos de negócio de uma rede logística ou de uma rede de supermercado. Que critérios de padronização de processos podem ser alcançados através de tecnologia? Que critérios de integração de dados, comparação de preços multilocal? Então, a TI como membro de um conselho, membro de uma pauta de reunião, que é membro fixo, cativo para decisões do arranjo empresarial, da arquitetura empresarial. Isso é o que se espera de organizações que hoje já deveriam estar fazendo isso. Mudar esse papel reativo para o modelo de conselheiro estratégico. Então, hoje de manhã eu estava discutindo com alguns colegas exemplos de áreas de RH, áreas de marketing, que por descrédito, ou por falta de processo, ou por falta de conhecimento, não passam pela TI para a solução das suas próprias, para a compra das suas próprias soluções. Eu vou fazer um projeto, então, de monitoramento de mídias sociais. Vou fazer um projeto de monitoramento do atraso dos meus funcionários. Ou o líder de TI é visto pelo vice-presidente de RH como um broker, como alguém que pode sentar à mesa com ele, e ele confia que esse camarada tem capacidade de negócio para abrir um leque de opções e aconselhá-lo a risco e retorno de cada um dos caminhos. Ou ele se torna isso, ou a gente vai continuar com esse afastamento. O líder de RH vai fazer a compra por conta própria, vai chamar a TI para falar o seguinte: olha, eu estou com uma solução aqui, ela é dessa característica, eu quero que vocês deem suporte. Eu quero que vocês instalem, eu quero que vocês mantenham. Então, a gente precisa transformar a liderança de TI, aqueles que se envolvem com o relacionamento com o negócio, nesse perfil. O perfil do que aconselha, o que gera diretrizes, o que gera confiança, que vai ajudar o negócio a tomar as decisões corretas em relação ao caminho tecnológico da empresa. Tá? Outra característica típica que a gente vê como próximo passo, e eu sei, e eu já participei de projetos em empresas que já estão fazendo isso bem, são casos raros, mas existem. Modelo de cobrança reversa. Acabou essa história da TI ter o orçamento centralizado. A gente não consegue fazer uma boa gestão de demanda nem de capacidade se a gente não atrelar isso a um modelo de cobrança reversa. Para quem nunca ouviu esse termo, é um termo já difundido no próprio V3 do White. Se você quer um pedido de uma impressão, vamos entregar esse serviço, mas ele vai sair do centro de custo da área solicitante. Se o seu usuário quer uma máquina, você tem 3 opções de máquina. A mais simples, a de potencial médio e a mais complexa e mais cara.
Não cabe a TI definir esse portfólio. Cabe o negócio dizer, eu quero mais caro, eu vou pagar por isso, o meu colaborador precisa rodar simulações de alto volume quantitativo, então eu quero a opção mais cara. Assina embaixo, vai no workflow, o gerente, o superintendente da área aprova, sai do centro de custo daquela área. A TI ela é então um hub de entrega e excelência em serviços. Não tem que se preocupar com a conta não é da TI. Tá? Gestão de parceiros estratégicos e contratos. Se isso aqui fosse um webinar, se não fosse um webinar, fosse uma conversa presencial, eu perguntaria para os senhores aí que estão ouvindo. Levante a mão, por favor, quem tem uma quantidade de contratos na área de TI crescendo mês a mês. Quem nos últimos 3 anos teve uma área de TI que duplicou o número de contratos? Se nós temos aqui 70 pessoas assistindo, eu diria que metade, pelo menos, levantaria a mão. Como a Simone apresentou no começo, eu atuo também como professor de MBA, e teve uma aluna que levantou a mão e falou assim, Carlos, lá na minha organização, a gente chegou a passar do número já de 100 contratos ativos na TI. E cada um desses contratos ficava com um analista sênior, com um gerente, um ficava com o CIO, outro ficava comigo. Eu comecei a sentir um cheiro de incêndio, um cheiro de fogo no ar. O que eu fiz? Eu propus para o meu CIO que eu assumisse todos esses contratos. Ninguém queria fazer isso. E eu acho que eu tenho o perfil mais próximo de alguém que sabe gerenciar parcerias, sabe bater em fornecedor quando tem que bater, sabe afrouxar quando tem que afrouxar, eu levo jeito para isso, então eu absorvi. Aí eu perguntei para ela, o que você fazia antes? Eu sou formada, né, em análise de dados, banco de dados, eu sou a DBA. Aí eu falei, então a gente tem uma DBA fazendo gestão de contratos, é isso? Ela, é isso. Aí eu falei, entendi. Bom, está evidente, está latente a necessidade de a gente reprojetar organizacionalmente as nossas áreas de TI. Eu não vou falar que a gente não pode, tá? Mas a gente não deveria ter uma DBA, se é que a especialidade core dela de conhecimento é análise de banco de dados, fazendo gestão de contratos. Vamos mudar o arranjo da TI para que a gente tenha dentro das áreas de TI braços administrativos, jurídicos, especializados em gestão de contratos, pagamentos, multas, glosas, e vamos fazer com os analistas de banco de dados aquilo que se espera de um analista de banco de dados. Então, essa é uma vertente também de mudança. Os escritórios de sourcing, as áreas de contratos, as áreas de fiscalização sendo desenvolvidas e aumentando dentro das áreas de TI, não por profissionais técnicos. Tá? E, por fim, o modelo de catálogo de serviços multi-sourced, que é um modelo no qual o catálogo se torna o arranjo de múltiplos fornecedores. Ok? Bom, ainda sobre esse assunto, pessoal, eu vou entrar agora num detalhe que é um palpite sobre 4 áreas, 4 assuntos, 4 temas que deveriam ser as prioridades estratégicas de uma nova área de TI para os próximos 5 anos. Então, se você tem um PDTI, um plano diretor, um planejamento estratégico, e ali você tem os seus objetivos estratégicos de TI, aquilo que caracteriza o comportamento de TI para frente, dá uma checada frente ao que eu estou apresentando aqui. Vê se alguma coisa está similar. Se não tiver, e se você tiver espaço, discute, argumenta. Primeiro, é quase um mantra. A gente não tem para onde fugir. A gente tem que mirar a nossa área para um centro de excelência em oferta de serviços. O usuário espera isso, o negócio precisa disso, e assim a gente, TI, consegue entregar melhor. Se eu não tenho um funil, se eu não tenho um ponto único de contato, se eu não tenho um catálogo com SLA, se eu não respeito priorização e fila, eu pareço uma feira. E feiras, em geral, podem ter comidas boas, mas são caóticas por natureza. Eu preciso olhar para a TI como um restaurante que tem um menu. Esse menu ele é agradável, esse menu ele é claro. Eu entro num restaurante e eu entendo tudo que está naquele menu. Eu não entendo de cozinha, mas eu sei o que é aquele prato. Eu sei quanto custa aquele prato. E eu sei qual é o tempo médio de entrega daquele prato. Uma vez eu escrevi um post sobre isso e veio um profissional rebater. Ele falou, Carlos, eu nunca vi um menu de restaurante que tem tempo de entrega. Às vezes não lembra, às vezes não viu mesmo. Só que eu passei uns 6 exemplos para ele. Eu falei, no Urbaiá tem, se você for num restaurante aqui no centro do Rio tem,
Se você for em alguns restaurantes, entrar na internet, tem. Porque tem pratos que são mais complicados. Tem pratos que você pedir e o garçom não te avisar que ele demora pelo menos 40 minutos, vai te gerar uma frustração muito grande. Então, sim, eles têm. Se você entra num restaurante que tem isso tudo certinho, você cria uma expectativa, você pede, eles te entregam no prazo, você come, sai satisfeito e avalia, acabou. Isso é orientação a serviços. Tá? Não adianta você chegar num restaurante de carne e pedir um cone. Assim como não adiantaria você entrar numa área de TI que não faz um serviço de impressão, não está com ela a impressão, e gritar porque você quer que imprima um PDF, porque você é assessora de um diretor. Então, ou a gente caminha para essa orientação formal a serviços, ou a gente vai continuar cheio de dores de crescimento. É quase mandatória essa migração. À direita é o modelo multisource. A gente tem que projetar a nossa área para ser uma gestora multisource, fazer múltiplos fornecedores atrás, não atrapalharem a nossa entrega para frente. Gerenciar os múltiplos contratos é prioridade estratégica e dá trabalho do ponto de vista de reorganização da área. Operar com segurança e conformidade, isso aqui hoje em dia é indiscutível. A quantidade de vezes que a gente está vendo aí escândalos, acessos a informações indevidas, hackeamento, exposição de dados. Alguns parceiros nossos aqui da Módulo, especialistas em segurança, sempre usam essa expressão quando vão falar em palestras, em webinars. Né? A guerra hoje, quando ela começa, seja uma guerra comercial ou uma guerra entre estados, a guerra começa pela computação. Então, operar com segurança em TI e conformidade é condição sine qua non para a gente manter a nossa empresa íntegra, proteger os dados de clientes e dados estratégicos da empresa. E, por fim, a necessidade cada vez mais de agilidade na entrega. Então, modelos como Scrum, modelos como o XP anexado ao Scrum, são modelos que fazem sentido para as organizações em TI, para que a gente não seja burocrático demais na nossa entrega. O negócio cada vez mais é volátil. Se você é a TI de uma empresa de varejo, por exemplo, você tem um negócio se moldando o tempo todo. É campanha de Dia das Mães, campanha de Dia das Crianças, é uma nova forma de compra automática pelo um totem. A TI tem que estar ali para semanalmente, quinzenalmente, ter a capacidade de release. Se eu observar o negócio mudando e demorar 3 meses para entregar alguma nova plataforma, eu perdi o time que o negócio precisa. Então, orientação a serviços, operação multisourcing, operação segura e com conformidade e agilidade estariam no top of mind aí dos CIOs hoje, dos novos modelos para frente de gestão de TI. Tá? Rapidamente, eu apresento para vocês aqui, quem nunca ouviu falar, numa novidade que a Axelo está trazendo aí esse ano. Como eu falei, não existe uma atualização do ITIL, mas existem complementações ao modelo. Então, são modelos novos que estão sendo publicados e amadurecidos ainda no mercado para a gente acoplar na versão 3, na edição 2011 do ITIL. Um deles é o SIAM, que é o Service Integration and Management. Fiquem de olho nesse modelo. Esse modelo ele vem para complementar a maturidade da gestão multisource. Para quem conhece o ITIL, sabe que no Service Design existe um processo de Supplier Management, um processo de gerenciamento de fornecedores. Porém, esse processo ele carece de uma visão hoje do impacto de múltiplos serviços em nuvem, do impacto de um outsourcing quase total de funções operacionais de TI. Então, esse modelo serve para complementar o processo de Supplier Management sobre o ponto de vista do multisource. Múltiplos fornecedores externos, múltiplos clientes internos e externos, que o Service Integration Management ele serve para fazer o link entre esses dois mundos. Tá? A gente vai fazer um estudo e uma publicação em breve no site da Bridge falando mais sobre esse modelo. Então, se isso soou interessante para vocês, se pareceu que esse assunto tem relevância na sua empresa, fica de olho no nosso blog, a gente tem publicações semanais. Para a próxima semana a gente vai liberar terça-feira um post sobre isso. Ok? Bom, para fechar então essa discussão do que é o novo modelo de gestão, esse raciocínio aqui é a síntese do que eu já falei.
Cada vez mais a gente transfere os serviços que eu chamo de commodity service para a nuvem ou para provedores externos. Então, o modelo de cloud está possibilitando cada vez mais a retirada de dentro de casa de um conjunto de funções que historicamente a gente vem fazendo. Tá? Cada vez mais o número de contratos que os gestores de TI controlam ou gerenciam aumenta. Cada vez mais surge a complexidade de você articular acordo de nível de serviço, acordo de nível operacional e contrato de apoio. 3 termos que o White utiliza, prevê, que são referentes àquilo que você promete para o seu usuário, que é o SLA, aquilo que você acorda entre as áreas internas da empresa, que é o acordo de nível operacional, e o contrato com os seus fornecedores externos. Se eu estou aumentando gradativamente o número de contratos, por derivado, eu estou aumentando gradativamente a complexidade de gestão de nível de serviço. Tá? Então, isso não pode ser tratado com pouca importância, isso é prioridade das empresas hoje. Melhorar o arranjo entre SLA, acordos de nível operacional e contrato de apoio. Principalmente porque a gente tem também padrões de segurança envolvidos. Então, o processo de segurança da informação tem que estar casado sistematicamente com esse processo do SIAM. Por fim, entender e colocar em prática para frente esse modelo de broker. Esse modelo em que eu vou ter líderes de TI, eu não sei ainda quais serão o nome desses profissionais nas áreas de TI, são pessoas hoje que são responsáveis por relacionamento com o negócio. Mas eles vão ser formados e capacitados para virar parceiros estratégicos, assessores estratégicos do negócio, quando o negócio precisar tomar uma decisão sobre para onde vou em relação à escolha de plataformas, softwares, infraestrutura. Okay? Se eu tivesse que colocar isso num template, numa figura, eu colocaria algo próximo a isso. Esse retângulo maior, ele mostra a interface da TI com os processos de negócio através de um catálogo de serviços multi-source. Então, eu tenho dentro do meu retângulo atividades feitas pelas funções da TI, pelo nosso organograma, pelas nossas áreas internas, e eu tenho cada vez mais funções feitas por fornecedores estratégicos e por fornecedores de serviços commodities. O ponto de atenção aqui é o seguinte: eu preciso estruturar pessoas e processos e conhecimentos para fazer de forma integrada, porém diferenciada, a gestão dos meus fornecedores estratégicos e a gestão dos meus serviços que são commodities. Se você não tem hoje na sua empresa um mapa de fornecedores que classifique por grau de risco, relevância estratégica, impacto de negócio, coloque isso já como um ponto de pauta de não conformidade, ou um assunto de uma próxima reunião de conselho de TI, porque isso vai fazer falta para vocês. A gente não pode ter um processo único para gerenciar fornecedores em TI, porque tem gente que está entregando para a gente informações de altíssimo valor agregado e tem gente que está entregando papel de impressora, pegando os extremos. Então, tratar quem entrega papel de impressora da mesma forma como tratar alguém que faz serviços de business analysis, eu não estou fazendo isso corretamente. Então, o processo de gerenciamento de fornecedores, junto com esse novo framework da Axelos, ele tem que ser revisto para a gente criar subcategorias e perfis diferenciados para lidar com esses dois públicos-alvo. Isso tudo só faz sentido porque existe essa tendência do aumento do perímetro dessas funções de fornecedores dentro do nosso mundo de TI. Tá? E para frente, então, para a gente fechar. Como é que fica uma empresa? Como é que fica uma organização? O discurso hoje dos profissionais mais gabaritados aí em ITIL é um discurso que não vamos ter novos processos. Os processos previstos pelo V3, eles incorporam e contemplam ainda toda a complexidade necessária para a gestão de uma TI. A gente tem que fazer agora, com inteligência, a repriorização daqueles nossos processos. Se você já passou por uma iniciativa que priorizou incidentes, cumprimentos de requisição, problemas, vamos agora, então, priorizar os processos que estão aqui em cima. Diretamente relacionado à estratégia de TI e à gestão do portfólio, a gente precisa amadurecer esses processos de estratégia
eu tenho que fazer uma gestão de fornecedores emergencial. Eu tenho que subir a maturidade do meu processo de gestão de contratos, de gestão de contas na minha TI. Eu não posso deixar isso de lado. Isso expõe minha TI a muito risco hoje. Tá? Alguém deve estar pensando, Carlos, está generalizando, eu não tenho tanto problema assim. Então, já colocando assim, a minha culpa, eu estou pegando uma curva normal, eu estou falando para a média dessa normal. Se você está na ponta da normal para frente ou para trás, se você já fez e faz muito bem, ótimo, você deve vir a referência para os outros. Se você não fez e acha que não deve fazer, você é a exceção. Se você tem 95% dos processos in-house, desenvolve in-house, manutenção é em casa, impressão é em casa, gestão, allocation é em casa, ok, você é a exceção. Pegando números de mercado, obviamente. Se você está no meio da normal, você tem problemas com gestão de fornecedores. Então, esse processo passa a ser o crítico para agora virar mais maduro. E junto com ele, os processos de segurança, os processos de nível de serviço e o catálogo. Carlos, eu já fiz um catálogo, eu preciso rever o catálogo? Precisa. A gente tem que rever os nossos catálogos, porque, em geral, tá, pessoal, os nossos catálogos não estão correspondendo à complexidade multi-source. Então, se o seu catálogo tem um SLA de resolução de 4 horas, eu vou perguntar de forma sincera, você garante que aquilo que está ali projetado de 4 horas prevê todas as possibilidades de falha dos fornecedores que estão por trás desse serviço? Você garante isso? Se sim, eu pessoalmente gostaria de apertar sua mão, estudar a sua empresa, publicar sobre a sua empresa, que isso é caso de sucesso. Se não, você está junto de 95% das empresas. Aquilo que a gente definiu como SLA no nosso projeto lá em 2006, 2007, hoje não é um fato. A gente não tem garantia e maturidade para entregar aquilo. Porque eu mudei o fornecedor, porque eu terceirizei, porque o meu contrato agora de apoio tem cláusulas que eu não previa. Então a gente tem que dar uma repaginada e eu faria um pacote com esses 4 processos. Catálogo, nível de serviço, fornecedores e segurança. Isso amadurece no modelo multi-source. E para baixo eu continuo ainda com os processos de capacidade, disponibilidade e continuidade, os processos de design, transição e operação, que devem ser não revistos como um todo, mas devem ser analisados após a transformação desse modelo multi-source, se gera algum impacto. Vou dar aqui um exemplo. Eu fazia gestão de capacidade na minha empresa quando o meu storage era interno. Então eu falo para vocês, eu tenho um processo de gestão de capacidade. O meu gerente de infra, ele tem um boné de dono do processo, e ele fazia lá o processo de capacidade, análise de tendência, plano de capacidade, etc. Agora eu terceirizei o meu storage. Agora eu uso a Amazon, uso algumas outras empresas, vou na local web, e grande parte da minha armazenagem é na nuvem. E agora eu tenho um contrato de 3 milhões de dólares ano com esse time aí de fornecedores, e eu tenho uma gestão de nível de serviço funcionando em cima desse contrato. A gestão da capacidade precisa ser revista? Eu diria que sim. Se antes eu fazia a gestão da capacidade dos ativos e dos itens de configuração, agora, além disso, eu tenho que fazer a gestão da capacidade de coordenar e gerenciar esse meu contrato. A capacidade, pessoal, ela é a capacidade de todos os ativos e itens de configuração para suportar a entrega de serviço dentro dos SLA. Então, se eu tenho agora uma competência em gerenciamento de contrato, se eu tenho uma inteligência em negociação com fornecedores, isso entra no processo de capacidade. Porque se a pessoa que eu tenho que gerencia bem o contrato com a Embratel sai da empresa, eu tenho quebra de capacidade ali de um item que é uma pessoa, que é um conhecimento, que se vocês lembram do ITIL, né, os ativos eles são recursos e ou habilidades. O capabilities, que é um termo que eu prefiro em inglês. Então, as capabilities soft do ser humano, de gestão, de competências, de contratação, essas capabilities elas ficam prejudicadas se a gente olhar a capacidade só sob o ponto de vista físico. Disponibilidade idem, continuidade idem. Então, uma vez que eu refaça o meu modelo de gestão de TI para o modelo multi-source, no qual o foco é a gestão de fornecedores e contratos, arranjo SLA, OLA e UC, eu olho para baixo e faço uma atualização, revisão rápida desses processos. Pode ser que alguns não mudem, pode ser que outros mudem. Tá?
Bom, então, o recado até agora era que, para frente, a gente muda a forma de entender a dinâmica de uma área de TI se relacionando com múltiplos fornecedores, a gente reprioriza alguns processos, a gente coloca o foco de um assessment, o foco de um plano de melhoria de serviços nesses processos. E eu coloco aqui um palpite para fechar também, que tem impactos na estrutura organizacional das áreas de TI. Tá? Alguns casos de consultoria que a Bridge atua ajudando os clientes a entender o seu novo modelo de organograma, a gente caminhou para algo muito próximo disso. A gente compra algumas pesquisas de mercado, então outras consultorias também estão sugerindo algo nessa linha. E se você está com um momento, ou prevê um momento de rever o seu organograma de TI, use essa figura para investigar um pouco mais. Né? Isso não é uma proposta, isso não é um gabarito, é só algo didático. Mas a gente tem o CIO com os seus braços de governança, uma tecnoestrutura aí de governança e segurança, e o seu braço administrativo, que vai fazer a parte burocrática da TI. Em linha, embaixo, eu tenho gerentes que são divididos por unidades de negócio. Então, se a minha empresa atende loja física e loja virtual, eu vou concentrar um grupo de analistas de negócio sob o ponto de vista da arquitetura empresarial. Pessoas que vão no processo de negócio ajudar os donos de processo de negócio a identificar requisitos e critérios de informação para TI. Eu vou nesses times. Então, eu preciso especializar os meus analistas de negócio nas funções corporativas, nas BUs. Então, eu preciso ter alguém que entenda claramente o que é um modelo de venda online, o que é um modelo de venda loja física. E eu preciso especializar essas pessoas nesses modelos, para que esse cara seja um broker. Então, esse cara de BA aqui em cima, ele tem que ser um broker para sentar com o gerente da loja física de uma loja de varejo e já ter o manejo da discussão de varejo. A TI precisa passar para isso. Embaixo desse camarada você tem pessoas que vão fazer o detalhamento daquela demanda. E pode ser que façam o desenvolvimento em casa, ou pode ser que tenham isso com fábricas ou com empresas terceiras. Tá? Então, a especialização por função corporativa é uma tendência também no organograma. E fica do lado direito um grupo, um gerente, um superintendente para cuidar do modelo de gestão multisourcing. Eu preciso ver no organograma das TIs futuras o gerente de multisourcing, o gerente de sourcing estratégico, o nome que você quiser dar, o gerente estratégico de contratos. Esse camarada tem que ter embaixo dele alguém que cuide daquele vendor management estratégico. Eu preciso de alguém com um potencial de negociação muito maior do que com um potencial técnico. Eu preciso ter um supplier manager para cuidar dos contratos mais operacionais, os commodities. E eu preciso de um gerente de serviços de TI in-house, que vai cuidar da infraestrutura interna, dos sistemas internos, do Service Desk interno. Tá? De novo, apenas didático, apenas para a gente pensar em cima, não é uma regra, não digo que isso é a boa prática, mas a ideia por trás vale eu ter pessoas cuidando dessas funções e separar por unidade de negócio. Ok, pessoal? Para fechar, então, o meu tempo de fala, eu convido vocês a entrar no site, tanto da Módulo como da Bridge, para adquirir mais conhecimentos, caso vocês tenham entendido que faz sentido seguir a nossa forma de pensar. A gente tem todos os webinars disponíveis para download no site que está exposto aqui. Eu recomendo 2 específicos. A partir desse tema, eu recomendo um gancho para o webinar de julho do ano passado, que a gente discute um modelo ideal de organograma para TI. E recomendo o webinar desse último mês, de janeiro, no qual a gente fala sobre os papéis e responsabilidades das áreas novas de governança. O que essas áreas de governança estão se propondo a fazer hoje? Tá? Por fim, um artigo que a gente publicou agora em fevereiro sobre o gerenciamento da inovação em TI. É uma análise do método StageGate dentro de um caso de um cliente nosso, que a TI está tentando passar para esse modelo de broker, entregando não só serviços, mas projetos de inovação. Todos gratuitos, todos disponíveis para download. E agora mesmo, para encerrar, convido vocês a, caso nunca tenham entrado,
a participar do nosso grupo de discussão no LinkedIn. É um grupo que vocês acessam pelo próprio título que está aqui no slide, Governança e Gestão de Serviços de TI. O objetivo desse grupo não é publicar venda, não é publicar curso, tem um moderador do grupo que bloqueia anúncios comerciais, a gente está interessado em discussão. Então, seja discussão que a gente provoque, seja discussão que uma revista, por exemplo, Gartner, CIO, publiquem, e a gente acha relevante, a gente coloca, dá uma opinião, espera o pessoal compartilhar e comentar. Tá? Tendo interesse, peçam permissão para participar. Eu, logo depois do webinar, vou lá no moderador, falo com ele que deve ter gente pedindo para entrar. A gente só faz um crivo, a gente não coloca para dentro do grupo profissionais que não sejam da área de TI, que tenham um viés comercial, que tenham um viés apenas de observador, a gente quer pessoas que participem. Então, todos de TI estão convidados, pessoas comerciais, a gente vai bloquear eventuais convites ou vendas de produtos e cursos. O interesse é que a nossa comunidade amadureça na discussão. Eu estou aí com o ITIL V3 desde o começo que ele chegou no Brasil, e lá atrás eu participava de uns bons eventos da ITSMF, de outros eventos sobre ITIL. Pelo menos no eixo aqui Rio-São Paulo, Espírito Santo e Belo Horizonte, eu tenho visto muito pouco evento de qualidade técnica, não evento comercial, mas de qualidade técnica, para discutir com maturidade essas práticas. Então, sempre é bem-vindo ter um grupo de pessoas especializadas interessadas em discutir, a gente está tentando fazer isso. Tá? Agradeço a todos pela paciência de ficar conosco até aqui. Tivemos um público aí fiel, a maioria ficou até o final. Novamente, eu peço desculpas para quem passou pela primeira tentativa desse webinar pelos problemas técnicos. Peço até para a Simone validar, a gente não teve nenhum problema dessa vez, né? Não teve nenhuma reclamação de áudio, foi tudo certo. Vou ver algumas perguntas aqui, pessoal, para poder respondê-los. E fico à disposição por e-mail depois, se quiserem, não só perguntar, mas se quiser criticar mesmo a minha fala, eu pediria. Se vocês têm uma visão diferente, quer argumentar, eu acho que isso é muito rico. Tá? Bom, aonde eu começo? Posso começar aqui pelo primeiro, né? Bom, o Daniel Ribas, ele falou o seguinte: eu vejo essas novidades, cloud, big data, como funcionalidades e ferramentas novas. Como os processos de AI são generalistas, são recomendações ao invés de normas. Não vejo muito por que atualizar o ITIL para essas novas ferramentas, dado que até agora cobre como seria uma boa maneira de entregar valor e qualidade em serviço. Usar os 3 primeiros estágios do ciclo de vida seria suficiente para absorver as novidades, explorá-las, desenhar serviços novos ou modificados e fazer a transição. Daniel, não sei se ficou claro para todos, mas eu concordo ipsiliteris com o seu argumento. O que o Daniel falou é o seguinte: pessoal, entendam que os processos ITIL, eles são uma arquitetura de funcionamento da TI. Uma engrenagem que vai desde o portfólio da estratégia para analisar, priorizar, selecionar, construir, testar, validar, implantar, operar, analisar e descontinuar o serviço. Se cloud muda alguma coisa, muda um requisito e uma funcionalidade, uma característica de um serviço. Mas não vai mudar a nossa engrenagem. A nossa engrenagem tem que estar afiada para, lá no portfólio, analisar com o business case corretamente se tem um risco novo, se tem um potencial de valor novo para o cliente. E essa engrenagem pode, através da cloud, fazer com que eu vire e repriorize um projeto, que vai virar um serviço. Tá? Então, reforçando esse argumento, eu concordo que a gente não está falando de atualizações, porque o entendimento a V3 ela ainda é robusta o suficiente para montar essa engrenagem nas empresas. Tá? Roberto, ele comenta o seguinte: boa tarde. Referente ao início da apresentação, foi comentado o ITIL, que acredito seja para melhorar continuamente a eficiência de operações de TI e a qualidade no atendimento. No caso da empresa que trabalha em um órgão de governo, estamos muito ligados ao COBIT, concentrados na definição, implementação e fiscalização na medição de controles para processos específicos em relação ao modelo de governança de TI. O que você acha da nossa escolha? Alberto, eu acompanho desde o primeiro passo que o TCU deu na escolha do COBIT 4.1 como referencial guia para fazer a avaliação do IGOV. Então, a escolha do COBIT
é uma escolha correta do TCU, porque ele é um mecanismo de controles, o próprio nome é Control Objectives. Então, escolher o COBIT para fazer o seu assessment, para fazer a sua avaliação, é uma decisão correta. Porém, o recado que eu te dou é, existe uma relação direta daquilo que você prevê enquanto controles em maturidade de COBIT com as práticas de implantação sugeridas, não prescritas, mas sugeridas pelo AIT. Então, não é uma decisão de usar um ou o outro. Eu acho que a decisão vem do governo federal, na verdade, vem do órgão de controle, para que o COBIT seja a régua. Se você tirou uma nota boa na sua avaliação, ok. Se a sua nota está ruim na avaliação de COBIT, a gente sugere que os processos do AIT sejam utilizados como referência para você aumentar essa maturidade. O uso integrado é o uso que traz mais valor, não é um ou o outro. Tá? Obrigado pela pergunta. O Marlon Dias comentou que a disciplina de gerenciamento de programas e projetos tem se mostrado muito útil para organizar os processos de TI. Acho que merece uma menção e indicação no organograma sugerido. Marlon, eu vou tentar entender o comentário. Assim, obviamente, concordo com a primeira parte, que gerenciamento de projetos e programas tem se mostrado muito útil para ajudar as empresas a priorizar e organizar os processos. Talvez eu faria do seu comentário o seguinte adendo. Quando eu coloquei ali embaixo do CIO, eu coloquei... Deixa eu só voltar na figura, né? Acho que eu consigo voltar aqui. Está comigo aí na apresentação, né? Voltar no organograma. Quando eu coloquei ali uma área de governança, segurança, de novo, foi só para fins didáticos, eu poderia ali ter um PMO ou um PPM Management, que algumas empresas têm. Tá? Então, de fato, a gestão do portfólio de programas e projetos é crítico. Ela poderia estar dentro da própria área de governança, que em alguns casos está, ou destacada como uma assessoria de controle, também assessoria paralela. Okay? Caso não seja isso que você comentou exatamente, depois eu posso continuar a nossa conversa, tá? Se você disponibilizar o seu contato. Para fechar, pessoal, eu vou ler mais uma. Eu só peço aqui que você me ajude a baixar um pouquinho a tela. O José Carlos falou, o ITIL não é prescritivo, por isso a adoção do COBIT. Deixa eu ver se eu entendi, José. O ITIL, de fato, ele é um modelo de referência. Ele se coloca no mercado como um conjunto de boas práticas. Em momento nenhum a gente tem que entender que aquilo é usado. É isso mesmo? Que a gente não deve entender que o que está ali no Service Design tem que ser usado ipsiliteris na minha empresa. O COBIT também é um modelo de referência. O COBIT não é uma norma. E o COBIT, ele, em momento nenhum, diz que você tem que fazer alguma coisa. Tá? O discurso tem que, tomem cuidado. Só tem que quando você quer implantar, se aderir a alguma norma. Se você quer ter a 20 mil, se você quer ter a 9 mil, para ter aquele selo exposto na sua empresa, na sala, no hall do seu negócio, você tem que seguir um conjunto de processos. O COBIT, o que ele vai falar é o seguinte, você poderia fazer um conjunto de práticas. Se você fizer essas 5 primeiras, você tem essa nota de maturidade, você tem esse grau de risco. Se você fizer as 10 ao invés de 5, você sobe a sua nota de maturidade e diminui o seu grau de risco. Mas a decisão de quais fazer é uma decisão de negócio. Em momento nenhum o COBIT fala que você tem que ter maturidade 5 para todos os processos, não é a meta. Então, tanto ITIL quanto um COBIT, eu colocaria no mesmo patamar de modelos de referência que ajudam as organizações a seguirem caminhos, mas não devem prescrever caminhos, porque ali não é uma receita de bolo. Tá? Eu vou pegar, por último, a fala do Sérgio Lousada. Carlos, qual é a sua sugestão para uma empresa que deseja estruturar a sua área de TI e que atualmente não utiliza nenhuma ferramenta e possui no quadro interno somente um profissional de TI? Sérgio, o seu desafio ele é hercúleo. Se você é esse profissional, eu diria que você está aí com uma grande oportunidade pela frente, mas também com poucas horas de sono pela frente. Engraçado que eu tive um aluno uma vez que ele era gerente de uma área de TI que só tinha ele, de uma empresa que vendia grama. Só que a empresa era enorme, vendia no Brasil inteiro, líder do mercado de gramas, e ele era o cara.
Só que ele adorava ser o cara, porque ele era o cara que resolvia, que entregava, mas chegou um momento que ele começou a ter olheira demais, ele teve problemas familiares, de fato, e ele falou, ó, não está dando, o que eu faço? Bom, vamos por partes, falar rápido. Eu gosto muito de uma publicação oficial do ITIL, que eu sugiro que você compre, adquira. Eu não sei se tem em português, tá? Chama-se Small Scale Implementation, implementação em pequena escala. É um guia fino, enxuto, rápido, feito pelo time oficial lá dos britânicos, que aponta o conjunto mínimo de práticas para organizações de pequeno porte que tem pouca gente. Então, se você só tem um, você tem que levar esse livro ainda para um triturador e fazer um filtro desse mesmo livro de Small Scale. Mas ele pode ser útil. Tá? Eu sempre falei a mesma coisa. Independente do número de pessoas que você tenha, os processos eles são importantes. O que vai variar é a complexidade de cada um, o tempo gasto para cada um, o orçamento de cada um. Mas você tem que dar suporte, você tem que fazer uma gestão de projetos de TI, você tem que fazer uma gestão de mudança. Então, existe um conjunto mínimo, core, de processos para sustentar o negócio. Existe um conjunto outro de processos para fazer o negócio crescer, para TI ser braço de alavancar a inovação. Foca nos processos de operação inicialmente, tenta se capacitar nesses processos, porque eles estabilizam pelo menos a operação do negócio. Tá? Eu vi que você quer participar do grupo do LinkedIn, fico feliz por ter gostado da discussão. Entra no grupo, sugere uma pauta lá, vê quem mais do grupo tem pequeno porte, provoca uma discussão. É para isso que a gente está abrindo esse grupo, tá, Sérgio? Eu vou parar por aqui e novamente agradecer a todos aí pela audiência e convidá-los para o próximo webinar, né? Todo mês a gente tem, fiquem de olho nos avisos. O meu e-mail está à disposição para vocês mandarem sugestão de pauta, se alguém tiver alguma coisa que queira ouvir. Inclusive para falar, tá? Alguns aqui eu conheço, pelo nome quem está escrito eu conheço, outros eu não conheço. Mas se algum de vocês tiver uma pauta, tiver um caso, quiser usar esse nosso espaço também para mostrar um pouquinho como está fazendo, a gente vai avaliar, obviamente, antes. Se pertinente, a gente chama, faz um webinar compartilhado, independente de onde você esteja presencialmente, a gente compartilha o momento e divulga essa interação. Tá? Então é isso, obrigado pela presença de todos, desejo uma boa tarde, esse material está disponível em breve para download. Um abraço. Olá, pessoal. Aqui é a Simone Souza de novo, coordenadora de eventos 176 da Módulo. A gente recebeu um grande número aqui de perguntas, nem todas foram possíveis de responder agora por conta do tempo. Todas elas vão ser endereçadas ao Carlos Eduardo e ele, conforme a disponibilidade, vai responder a todo mundo. Como ele falou, todo o material vai estar disponível para download no site da Módulo. A gente vai mandar todos os links que ele mencionou aqui durante a apresentação por e-mail para vocês também logo no final desse webinar. Esse webinar também foi gravado e estará disponível também para assistir no nosso site. Obrigada a todos pela presença e até o próximo webinar.